Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, sou o Anderson, psicólogo, e queria perguntar uma coisa para vocês. A gente fala tanto, né, sobre emoções, que elas são coisas importantes, que a gente precisa expressar elas, mas me diga uma coisa, vocês sabem, afinal de contas, o que são as emoções? Pode parecer uma pergunta meio idiota, né? Mas ela é super importante, na verdade. Por quê? Porque quando a gente fala em emoções, muitas vezes são coisas que, né, a gente sabe que todos nós sentimos, mas a gente não sabe o que é de verdade. Por quê? Porque em momento algum nos foi ensinado, por exemplo, na escola, qual que deveria ser o nosso papel diante delas. Na verdade, muito pouco se explica para qualquer pessoa o que são emoções. Então eu resolvi aproveitar um pouco esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que são as emoções e qual que é o papel delas na nossa vida como um todo. Eu gosto de pensar as emoções como um sexto sentido. Por que eu digo isso? Porque as emoções, elas são uma resposta que o nosso corpo dá às digamos assim, as situações que acontecem com a gente. Não só externas, mas também as coisas que acontecem dentro de nós, como pensamentos, lembranças e tudo mais. Então, basicamente, as emoções elas são uma resposta que o corpo tem ao conteúdo do qual essas experiências estão acontecendo com a gente. Então, por exemplo, se eu lembro de uma situação no qual perdi um amigo, de que alguma coisa que eu gostava, eu tava com essa sensação de que eu ia perder, ou alguém morreu e tudo mais, eu vou ter uma resposta emocional que nós chamamos de tristeza, certo? Porque esse é o papel da tristeza. O papel da tristeza é mostrar para nós que alguma coisa que consideramos muito importante está se perdendo. Faz sentido? Então, pensem que cada uma das emoções básicas, elas são respostas do corpo para esses estímulos externos ou internos, para nos dar, digamos assim, uma camada maior de compreensão em cima daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Isso é super importante, porque, pensem comigo, se eu pegasse qualquer objeto, assim, por exemplo, isso aqui, tá? Vocês estão vendo o que é, daí vocês, né, estão vendo, é um marcador de texto. E se eu dissesse para você que não, isso aqui é um carro, um automóvel? Vocês iam me dizer, nossa, que absurdo, eu tô vendo um marcador de texto. Esse é o ponto. Muitas vezes nós temos, digamos assim, a estratégia para lidar com uma determinada emoção, que é a de ignorar aquilo que nós estamos sentindo. Isso é muito grave, pessoal, porque quando a gente faz isso, é a mesma coisa que eu dissesse para vocês que isso é um automóvel. Eu tô dizendo para vocês ignorarem a percepção que vocês estão tendo do mundo e que essa é errada e que existe uma outra correta. E que quando a gente diz, eu não posso me sentir dessa forma, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar nervoso, é a mesma coisa que a gente tá fazendo. A gente tá dizendo pro corpo não sentir alguma coisa que ele tá sentindo por algum motivo. Óbvio que a gente tem que conseguir entender o porquê que a gente faz isso. A gente faz isso porque muitas vezes nós acreditamos que nós não temos a capacidade de dar conta dessas emoções. Então, a nossa estratégia de enfrentamento acaba sendo muito mais a de ignorar, a de tentar suprimir essa emoção, a de tentar sentir uma outra emoção naquele momento para não sentir aquela, principalmente quando são emoções mais negativas. Só que isso é muito cruel com a gente mesmo, porque a gente está dizendo para nós que a gente, como se a gente não pudesse se permitir sentir o que a gente está sentindo. E na verdade não é isso. A gente tem que pensar que as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são importantes. Eles estão ali para alguma coisa, eles estão nos informando alguma coisa. A grande questão, na verdade, é o que eu vou fazer com essa informação que eu estou sentindo naquele momento. Eu não preciso necessariamente agir de acordo com a emoção. Eu posso modular o meu comportamento para que eu consiga expressar ela de alguma forma, mas que ela também seja acolhida, que esse é um outro ponto importante.
Muitas vezes nós sentimos emoções negativas, como a tristeza, a raiva, às vezes o nojo de outra pessoa. E quando a gente expressa essas emoções, elas não são acolhidas. Elas são reprimidas de alguma forma pelas outras pessoas, pelo ambiente ou até por nós mesmos. E quando a gente faz isso, a gente sente como, olha aí, ó, eu não devia ter expresso isso mesmo, eu não devia ter sentido isso. Mas na verdade, às vezes é só a forma como a gente expressa ou para quem a gente expressa. Quando a gente vai expressar sensações, sentimentos e emoções, principalmente aquelas que demonstram uma vulnerabilidade maior nossa, a gente tem que conseguir encontrar pessoas que vão poder acolher e dar conta desse sentimento. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um cônjuge, quem for, mas poder identificar essas pessoas e expressar para elas essas emoções que talvez sejam mais difíceis de expressar para os outros, ou que às vezes a gente acha que tem que expressar para todo mundo, mas que as outras pessoas não dão conta e fazem a gente se sentir pior depois que expressa. Faz sentido para vocês? Vocês já se sentiram dessa forma em algum momento? Tenho certeza que sim, acho que é um sentimento comum a todos, assim. Então, pessoal, o que eu proponho para vocês? Sintam as emoções de vocês. Se proponham a refletir sobre o que essas emoções estão dizendo para vocês, porque no final das contas, a maioria das emoções elas representam uma necessidade que nós estamos naquele momento. Do mesmo jeito que quando a gente tem fome, isso representa que a gente precisa se alimentar. Quando a gente está triste, isso representa que alguma coisa que eu considero importante está se perdendo. Quando eu tô com medo, quer dizer que alguma coisa que está acontecendo comigo tá me dizendo que eu estou em perigo. Quando eu tô com raiva, isso quer dizer que eu sinto que eu preciso me defender de alguma coisa. Quando eu tô com nojo, quer dizer que eu sinto que algo pode me fazer muito mal e é melhor eu me afastar disso. Cada emoção vai ter o seu papel. Até a alegria. A alegria, o papel da alegria é mostrar para nós que isso que está acontecendo é muito legal, é muito bom e ele está querendo dizer pro nosso corpo, faz de novo, repete, isso é legal. Vocês entendem? É uma forma de colorir a experiência que a gente tem um pouco mais, de fazer ela ter mais informações e mais sentido para nós, certo? Então, pessoal, o que eu convido a vocês? Não reprimam as emoções, sintam elas, acolham elas, se permitam sentir. E mesmo que vocês tenham a sensação de não, mas eu não posso sentir, vocês podem. Mas vocês têm que se permitir sentir elas. Talvez nesse contexto específico que vocês estão, que eu não sei qual é, mas digamos que em alguma situação específica vocês não possam expressar essa emoção. E daí vocês vão ter que saber, eu sei que eu tô sentindo isso, mas eu não posso expressar aqui. Eu vou expressar em outro momento. Eu acho que falar um pouco sobre expressar emoções vai demandar um outro vídeo, né? Querendo ou não, isso já tá ficando um pouco longo. Mas vamos pensar nisso. Vamos tentar encontrar formas de sentir de verdade as emoções. E por mais desconfortáveis que elas sejam, afinal de contas, elas estão aí para alguma coisa, certo? Então, pessoal, um grande abraço, fiquem bem e era isso.